Falando neste momento nos Objetivos Nacionais da Segurança nos Estados Unidos, caracterizam-se principalmente em vetores. O primeiro, suportar a sua hegemonia mundial de cariz unipolar o máximo tempo possível. E em segundo, controlar a ordem internacional através de instituições internacionais e supranacionais que agrupem os outros Estados no sentido da cooperação internacional e da estabilidade das democracias liberais. Em termos de relação da política externa com as suas alianças, quer as militares ou as económicas, avaliamos, por exemplo, o vetor atlântico. Os Estados Unidos exercem a sua influência ativa no continente europeu, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial em termos militares. Mas é no final da Segunda Guerra Mundial que observamos a maior influência e dependência da Europa face aos Estados Unidos da América. A destruição da Europa do pós-1945 foi extremamente dolorosa. Ora então, os Estados Unidos estavam a transformar a sua economia de guerra numa força industrial exportadora e é em 1947 que surge o Plano Marshall como ajuda económica e comercial a uma Europa com fome e com frio. Este plano possibilitou a reconstrução europeia, mas também começou o processo de consolidação económica e política unipolar americana. Assistimos desta forma a uma consolidação económica, a uma consolidação militar através da criação NATO em 1949, o sistema da Aliança Atlântica, constituído para conter a ameaça soviética. A tentativa no travar dos avanços soviéticos na Europa de leste, que estavam em andamento desde a queda da Alemanha nazi. A aliança tem uma dimensão transatlântica, é a defesa das sociedades e dos regimes democráticos ocidentais. É necessário terem atenção o grande antagonismo bipolar leste-ocidente, o braço de ferro que opôs o Bloco Atlântico e Estados Unidos ao Bloco Soviético e à Europa Oriental. A Guerra Fria estabeleceu-se desde o momento em que os Estados Unidos e a Inglaterra entenderam que Joseph Stalin partilhava da mesma mentalidade de conquista e expansão de Adolf Hitler. Esta é a guerra do capitalismo americano versus o marxismo-leninismo. Na Europa, o conflito esmaga as rivalidades interestaduais. O desafio geopolítico mundial que se impunha era a escolha de uma das duas ideologias, tendo em conta sempre a vertente de possível perigo nuclear, a divisão da Alemanha em 4 partes e de Berlim igualmente. Basicamente o sistema da cortina de ferro, esta bipolaridade. O Pacto de Varsóvia versus a Aliança Atlântica, a NATO. Finalmente, em 1991, vimos o surgimento dos Estados Unidos como uma potência unipolar. E isso remete-nos para o grande debate que existe nos dias de hoje sobre a situação estratégica da unipolaridade americana. Qual é o futuro desta ordem? E temos o teórico John Ikenberry que menciona os dois caminhos possíveis. A hipótese A, ou os Estados Unidos se transformam numa ordem com caminhos imperiais, ou seja, a conquista, ou a opção B entra em declínio, e esta é uma característica comum aos grandes impérios, às grandes ordens. Podemos observar este exemplo com o Império Romano. A discussão entre continuar a ampliação e a transformação, o que provoca custos insuportáveis para a economia americana, com guerras, intervenções e coligações e presença militar em vários locais do globo, etc. A outra vertente será a política de abandono ou abrandamento. Este é o debate do fim ou continuação dos 70 anos de Grand Strategy dos Estados Unidos da América no mundo.
Se observarmos então a estratégia A, não só na Europa como no mundo, o engagement vai ser mais forte, a potência hegemónica vai procurar aumentar a sua preponderância, o seu poder bruto é transformado numa autoridade legítima a fim de controlar a ordem internacional. A estratégia da liderança hegemónica sistémica. Vamos assistir a um fortalecimento da sua política de alianças e à manutenção das capacidades militares nas diversas regiões do mundo. A capacidade de organizar operações de grande escala durante tempo prolongado. Por exemplo, a invasão Iraque-Afeganistão representa 10% do PIB da economia americana. Contudo, é necessário salientar dois aspectos. O primeiro, o poder militar na estratégia do enlargement funcionava como dissuasor da formação de políticas anti-hegemónicas, que são todos os outros Estados que se possam coligar para tentarem ir contra a ordem dominante. Em segundo lugar, a potência hegemónica irá chegar ao estado de desconfiança e pânico até dos seus próprios aliados. Ou seja, no fundo, a ordem internacional está mais segura quando nenhum outro poder ousa algum tipo de desvio. Se optarmos pela estratégia do retrenchment, vamos assistir ao declínio de um grande poder hegemónico. O principal problema pode ser o possível lugar vazio ou uma luta por esse lugar, ou seja, é um novo balanceamento do sistema das relações internacionais. Portanto, se um poder deixa de ser unipolar, passa a ser multipolar, ou seja, vários Estados vão tentar, através de confronto económico, militar ou diplomático, chegar à unipolaridade ou tornar-se num Estado mais forte através de alianças. Portanto, o outro ponto de vista, temos de assumir que os Estados Unidos podem não ter mais capacidade para assegurar a estratégia do enlargement porque os custos são demasiado elevados. Isto pode ter seguramente um grande impacto no déficit orçamental, na política económica e na exportação dos valores americanos para o resto do mundo. A manutenção da liderança global. Existe também a defesa da ideia que os Estados Unidos se envolvem em guerras que não são do seu interesse nacional. Uma opinião tanto na vertente interna como na internacional. Assim, reflete-se a ideia de que os custos das alianças e das intervenções militares vão acelerar o declínio da preponderância dos Estados Unidos. Portanto, estes dois caminhos conduzem o panorama desde 1919, com foco no período 1940-1945 e o período 1945-1991 e finalmente o período 1991-2001. Neste momento, o 11 de setembro abriu um novo stand-by na decisão sólida entre o retrenchment e o enlargement e observamos um pouco da mistura das duas estratégias. Já antes de 2001, os Estados Unidos tentavam entender o caminho da unipolaridade e a manutenção da mesma ordem no mundo após o antagonismo da Guerra Fria. Este evento o 11 de setembro foi um evento que causou uma alteração na perspectiva de segurança e da política externa. Os Estados Unidos atacados pelo terrorismo internacional, no seu próprio solo. A resposta adequada foi reforçar, mais uma vez, a política do enlargement. Era necessário mostrar à comunidade que este ato não iria ser esquecido. Podemos ver tal discurso com o presidente Bush após o 11 de setembro. Falamos da exportação da democracia para o Médio Oriente, para o Iraque, para o Afeganistão, a deposição do governo talibã, a luta contra o terrorismo. Assistimos então à mudança da política externa de mais conservadora para mais revisionista, a doutrina Bush. A caracterização
através da guerra preventiva, a subalternização das Nações Unidas e do direito internacional. É real que, sem outra alternativa possível, os Estados Unidos exageraram e a sua preponderância mundial diminuiu. O que se discute hoje em dia com a administração Obama é como é que a América pode recuperar de liderança suprema da ordem internacional quando todos os atores já perceberam, ou seja, os outros Estados, que começa a haver espaço para a discussão de uma possível multipolaridade, ou seja, vários grandes poderes que disputam o controle da ordem internacional. Levanta-se também a questão de como acomodar a China nesta presente ordem unipolar e questiona-se também a Rússia, especialmente neste ressurgimento de conflitos entre o Bloco NATO e a Rússia no conflito euro-atlântico na Ucrânia. Assistimos novamente a uma tensão de pré-Guerra Fria. Na minha opinião, sim, o alargamento NATO tem de ser mais cuidadosamente estudado em termos de efeitos colaterais. Putin está a testar os limites, mas a NATO e a UE e os Estados Unidos entendem que a Rússia está a testar todo o panorama jurídico e a sua atuação seja legítima face ao direito internacional público. E a política de reset button está mais complicada por causa desta situação. Os objetivos de segurança da NATO, Estados Unidos e União Europeia passam pela prosperidade, liberdade interna, promoção da democracia e gestão da segurança global.